Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do documentário Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, do diretor brasileiro Marcelo Mazagão. Quero dizer a vocês que esse documentário, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, foi baseado no grande livro do historiador britânico, nascido em Alexandria, no Egito, mas radicado na Inglaterra, Eric John Hobsbawm, em diálogo ali com sua obra A Era dos Extremos. Obra, aliás, que logo vai receber uma resenha aqui no meu canal do YouTube. E quero dizer outra coisa para vocês. Há pouco tempo, as viagens de Vassoler, as minhas viagens, a minha volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos pelos 5 continentes e 7 mares, começando aqui em Portugal. Nas viagens de Vassoler, eu estive na cidade de Évora, aqui em Portugal justamente, e fui até a Capela dos Ossos. E ali, como epígrafe, como inscrição, junto ao portal da Capela dos Ossos, a gente tem a expressão: os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E essa passagem ali, que dá título ao documentário do Marcelo Mazagão, é justamente uma epígrafe de um cemitério, né? E é curioso o Marcelo Mazagão ter intitulado o seu documentário com Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Por quê? Porque esse documentário que passa em revista o século XX, que o Eric John Hobsbawm chamou de o breve século XX, começando com a Primeira Guerra Mundial e terminando há 30 anos com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, em 1991, foi um século que gestou as maiores esperanças da história da humanidade. Por quê? Porque, vejam bem, a partir da eclosão daquilo que o mesmo Eric John Hobsbawm vai chamar de dupla revolução, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ali em fins do século XVIII, Revolução Francesa, começo do século XIX, a Revolução Industrial, a reconfiguração técnico-científica da realidade, o domínio dos homens e mulheres sobre a natureza, foi sem paralelo para a história humana, de tal maneira que a produção do excedente econômico, o conhecimento sobre as balizas da realidade, tudo isso começou a trazer os marcos de que os produtores e produtoras da riqueza, a classe trabalhadora, deveria ser a classe fundamental para ditar os rumos da sociedade. E aí se gestaram esperanças fundamentais de uma sociedade com liberdade, igualdade e fraternidade, uma sociedade sem distinção de classes, uma sociedade que também trouxesse igualdade de gênero, que acabasse com os preconceitos, com as sombras do humano. E é curioso que o Marcelo Mazagão, com muita sensibilidade, vai escolhendo momentos fundamentais do século XX em seu documentário, que é um documentário de imagens e de texto, né? E ele vai trazendo os momentos fundamentais. Por exemplo, há 100 anos, pouco mais de 100 anos, eclodia na Rússia a primeira revolução comunista bem-sucedida da história da humanidade, né? No século XIX, por 40 dias, a capital econômica, política e cultural da Europa de então, Paris, fora dominada pelos comunistas, pela Comuna de Paris, mas a revolução foi desbaratada, ela foi sufocada ali pela burguesia, pelas tropas da burguesia. Na Rússia, ainda que com severíssimos anos de guerra civil, a Revolução Russa, a Revolução Comunista de outubro de 1917, a segunda daquele ano, porque em fevereiro de 1917 havia eclodido uma revolução que destronou
a dinastia dos Romanov e acabou com a autocracia czarista na Rússia. Então é importante dizer que a Revolução de Outubro foi bem sucedida e começou a trazer balizas para um mundo novo. Um mundo em que houvesse educação pública universal, moradia universal, direitos iguais para as mulheres, direito de voto, que houvesse salário, pensões para todas e todos, previdência social, direitos que foram espraiados ao longo do século XX, não porque o capitalismo tivesse por si só propensões reformistas, porque não o tem, e a contemporaneidade turbocapitalista neoliberal vem mostrando como destrói direitos trabalhistas, como destrói a previdência social, como destrói o Estado como indutor da atividade econômica e da propagação de direitos sociais. Na verdade, justamente as lutas do campo socialista, da classe trabalhadora organizada, dos partidos comunistas, essas lutas projetaram uma disputa de poder, e como Nicolau Maquiavel diria, poder só respeita poder, e nessa medida, nesse sentido, é que o capitalismo foi forçado a fazer concessões, ou seja, conquistas da classe trabalhadora e concessões por parte da burguesia, para que a Europa, do pós-Segunda Guerra Mundial, não recebesse o aporte das tropas do Exército Vermelho, para que seus partidos comunistas não chegassem ao poder e colocassem a Europa, até a ponta aqui mais ocidental da Península Ibérica, sob as hostes da União Soviética. Daí o Plano Marshall, daí também as várias ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos na América Latina, na Ásia e na África, continentes em disputa, para justamente semear, campear a questão da Guerra Fria. Essa disputa entre bloco socialista, comandado pela União Soviética, e bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. Então, se nós fôssemos aprender os marcos fundamentais com o Marcelo Mazagão, em Nós que aqui estamos por vós esperamos, nós aprenderíamos a imagem justamente de as mulheres não indo para os frontes da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, apesar de haver mulheres no fronte, nomeadamente na União Soviética, mais de 2 milhões de mulheres lutaram na Segunda Guerra, como nos diz Svetlana Alexievich, essa que é uma gigante literária, grande escritora de nossa época, escritora de origem ucraniana, mas radicada na Bielorrússia, e autora do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? As mulheres ficaram nas fábricas produzindo os armamentos que eram utilizados nos campos de batalha. E é justamente a partir do século XIX, mas sobretudo com a atividade das mulheres nas fábricas, indo até as fábricas, ocupando o mercado de trabalho durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que aumenta o clamor pelo voto feminino, pelos direitos iguais para as mulheres, pela igualdade salarial, todas campanhas formidavelmente democráticas, benéficas, emancipatórias. O século XX então traz essa dimensão dos feminismos. O século XX começa a trazer também essa dimensão emancipatória, fundamental, da percepção da diversidade de orientações afetivas. Vale frisar, gente, eu quero dizer isso a vocês, que até meados do século XX, muitos países, lamentável e tragicamente, ainda criminalizavam a homossexualidade. Olhem que horror! Eu quero dizer a vocês que, alguns anos atrás, mais especificamente, mais pontualmente, em julho de 2016, eu fui com a minha irmã, eu estava morando em Chicago ali à época, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e eu fui até o Art Institute, o museu de arte formidável ali em Chicago, e eu me lembro de, à época, ter adquirido um livro com entrevistas concedidas pelo Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, né, ao fotojornalista estadunidense Lee Lockwood, tá? Um livro de entrevistas do Fidel e de fotos, obviamente, também. E o Fidel, naquele livro, havia dito em determinado momento, e essa é uma pedra no sapato da Revolução Cubana, que a homossexualidade deveria ser combatida, que não era algo normal, que não era algo aceitável. Muitos homossexuais em Cuba tiveram que sair e foram perseguidos pelo regime. Lamentável, lamentável.
Nós esperamos emancipação, nós esperamos progressismo da Revolução Cubana, mas nesse específico quesito, há outras críticas que nós podemos fazer, mas nesse específico quesito é uma questão lamentável. Então percebam, se isso estava sendo dito à esquerda, imaginem a reação à direita da época. Também é importante dizer que o capitalismo passou por muitas revoluções da matriz produtiva. Ali no começo do século, o Marcelo Mazagão nos mostra a linha de produção fordista, do Ford T com Henry Ford, em que essa produção em massa, a absorção em massa da classe trabalhadora, a luta pela jornada de trabalho de 8 horas, com 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Um terço, para que a classe trabalhadora pudesse ter dignidade na vida, férias remuneradas, 13º, a licença maternidade, licença paternidade, licença saúde, licença para luto, nada disso caiu do céu. E Marcelo Mazagão vai mostrando como a luta organizada da classe trabalhadora e os movimentos esquerdistas, socialistas, organizados, arrancaram essas concessões do capitalismo. Ao mesmo tempo, a globalização de mercados feita pelo capitalismo, a dimensão fundamental de diminuição do espaço-tempo, aliás, de fusão das dimensões de espaço e tempo como novo espaço e tempo das comunicações, a mundialização da produção. Marcelo Mazagão vai mostrando como a classe trabalhadora europeia, com a evolução dos parâmetros educacionais no pós-Segunda Guerra, vai sendo transformada em administradora das sedes das grandes empresas, montadoras, empresas tecnológicas, que vão se mundializando, vão indo para o terceiro mundo, para a Ásia, para a América Latina, para a África, outros continentes, com sindicatos menos organizados, com menos direitos trabalhistas, de tal maneira que é o terceiro mundo, em enorme medida, que financia o estado de bem-estar social, o welfare state europeu. É nessa medida que a gente começa a perceber as dimensões emancipatórias de um lado e exploratórias de outro. Ou seja, não haveria um estado de bem-estar social aceito pelos capitalistas e conquistado pela classe trabalhadora do pós-Segunda Guerra aqui na Europa, sem a dimensão de que seria possível pagar salários muito mais baixos no Brasil, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Indonésia, na China, na Coreia do Sul, em Laos, no Camboja e assim por diante. Eu mesmo, gente, já dei esse relato uma série de vezes aqui no meu canal do YouTube e falo, eu sou filho, minha irmã e eu somos filhos da classe trabalhadora dos metalúrgicos em São Bernardo da Borda do Campo. Quando montadoras europeias e estadunidenses foram ao Brasil, se deslocaram para o Brasil e contrataram em massa ali os trabalhadores e trabalhadoras. Muitas vezes, como meu pai, minha mãe e minha avó, pessoas que tinham sofrido muito no campo, chegaram a passar fome, que tinham poucos estudos, pouca qualificação profissional, mas que estavam ali prenhes, obviamente, por trabalhos. E daí essa formação do êxodo rural, dessa inversão das populações, da população rural para a população urbana. Esse também é um movimento que na Europa começa no século XIX, com a primeira leva técnico-industrial, e que no Brasil, especificamente, vai se dar profundamente a partir de meados do século XX, já na ditadura militar, com um profundo êxodo rural, com a chegada da população às cidades. Não é isso, gente? Além desses aspectos formidáveis, nós temos a formação do cinema, nós temos a formação do rádio, nós temos a formação da televisão, de tal maneira que um dos aspectos fundamentais da dominação estadunidense, para além da dominação política, para além da dominação econômica, é a irradiação dos seus parâmetros do American Way of Life. A compra de carros, o tipo de roupa. A época ali, eu lembro que minha mãe comentava, olha, a gente começou a fumar quando era jovenzinho, jovenzinha, por causa do James Dean, né? do ator estadunidense que fumava nos filmes. Então, esse parâmetro daquilo que hoje é chamado de soft power, ou ideologia no sentido mais franco,
é um parâmetro fundamental para a sedução das massas, para a disseminação de um padrão de vida, de consumo, de poder material, de influência do dinheiro, que os Estados Unidos souberam como nunca e com uma concentração de riqueza sem paralelo na história da humanidade disseminar. Noam Chomsky já dissera que ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a indústria europeia devastada, com a indústria japonesa devastada, só um país, especificamente, nomeadamente os Estados Unidos, detinham 50% da riqueza mundial. Com a reconstrução do parque industrial alemão, japonês, com o soerguimento da União Soviética, dos demais países, aí a situação começou a mudar e os Estados Unidos foram perdendo terreno, como nós sabemos hoje, aí já no século XXI, tendo em vista a China. Mas é importante dizer, é importante considerar que esses movimentos são movimentos estruturais. Só que não só de benesses, não só de conquistas, não só de ímpetos emancipatórios, o século XX viveu. O século XX foi o século das trincheiras na Primeira Guerra Mundial, em que foram utilizadas armas biológicas tenebrosas. Dali, do coração da Primeira Guerra Mundial, veio o gás sarin, esse gás mortífero. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o horror dos campos de concentração nazistas, mas é importante sempre dizer que o stalinismo já vinha mantendo campos de trabalhos forçados. Essa que foi a maior traição à causa utópica da história da humanidade, o assassino Joseph Stalin e seu regime de Estado policial. Eu já ministrei uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre a distopia stalinista e vocês podem assistir a essa aula indo até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler aqui no meu canal do YouTube. Além disso, ao fim da Segunda Guerra Mundial, já com o conflito terminado na Europa, o conflito acabou na Europa no dia 8 de maio de 1945 na Alemanha, e como há o fuso horário entre Alemanha e União Soviética de então, Rússia, na Rússia é comemorado o fim da Segunda Guerra Mundial e a grande vitória do Exército Vermelho da União Soviética no dia 9 de maio de 1945. Então o conflito na Europa já acabaram. Mas, sem justificativa militar, não me venham com churumelas militares de não, porque a gente precisava lançar as bombas para acabar logo com a guerra em Hiroshima e Nagasaki, para acabar com a guerra no Pacífico, a guerra no Japão. Os Estados Unidos temiam que uma invasão do Japão pelo norte por parte do Exército Vermelho, das forças soviéticas, e pelo sul por parte das tropas americanas, que essa invasão dividiria o país. Então, e além disso, vocês podem assistir ao documentário A Névoa da Guerra, com Robert McNamara, em que se fala ali da dimensão de que havia uma tentativa de fascínio, de perceber as decorrências, as consequências de uma explosão nuclear para além do deserto do Novo México, onde o projeto Manhattan, de produção da primeira bomba atômica da história, fez a primeira ignição. Então, esse laboratório tenebroso a céu aberto, matando, vitimando, evaporando mais de 200 mil seres humanos, quando da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, abriu uma nova era para a humanidade. A era, por um lado, da energia nuclear, que pode eventualmente ser uma fonte de energia, caso controlada e controlável, para a produção de energia infinda, mas que abriu uma dimensão da nova era das guerras. Até então, entrar em uma guerra para superpotências podia implicar justamente a derrota apenas e tão somente do outro numa vitória. Agora, com Rússia, China, Estados Unidos, como superpotências nucleares, a vitória na guerra, vitória gestada a partir do século XX, é necessariamente uma vitória de Pirro. Essa é uma expressão para o general Pirro, que vencia a batalha perdendo todos os seus soldados. Na verdade, agora não só o general não vai ver o fim da batalha, talvez nem as baratas fosforescentes, né, os animaizinhos que resistiriam ao fim e ao cabo a uma guerra nuclear, pudessem ver o planeta. O planeta tem condição hoje
As superpotências têm condição hoje de varrer o planeta dezenas, centenas, se não milhares de vezes com o seu poderio nuclear. De tal maneira que se chegou no coração da Guerra Fria a sigla MAD, Mutual Assured Destruction, destruição mútua e assegurada. Acrônimo, sigla que em inglês sintomaticamente significa louco, madness, loucura. Ou seja, o século XX gestou o horror da câmara de gás nazista, o horror do Holocausto, o horror das coletivizações forçadas stalinistas, fazendo morrer mais de 5 milhões de pessoas, o horror das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, a Guerra Fria, que foi em enorme medida no continente africano, no continente asiático, no continente latino-americano, uma guerra quente, em que as potências, União Soviética e Estados Unidos, apoiavam campos opostos nas batalhas. Então o século XX é um século das esperanças e um século também tenebroso. E eu diria que um quadro do século XIX, um quadro pintado por Francisco de Goya e Lucientes, a razão, o sonho da razão, el sueño de la razón, produce monstruos. O sonho da razão produz monstros. Enquanto a razão sonha, ela pode chegar mesmo a canalizar a luz e a energia solares para benefício humano, para benefício dos projetos, do empreendedorismo, da reconstrução, do encantamento da realidade. Ao mesmo tempo, pode projetar as maiores sombras, os maiores monstros, as tendências mais exclusivistas, excludentes, tenebrosas da condição humana. A guerra não foi apaziguada no século XX. O século XX é o século das duas maiores guerras, mais mortíferas da história da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O século XX, em 1962, naqueles que foram considerados os 13 dias que abalaram o mundo, na crise dos mísseis, em Cuba, o século XX foi o século em que, com a pequena ilha de Cuba, pequena geograficamente, na sua extensão, porque grandiosa no seu ímpeto emancipatório e na sua revolução, erradicando o analfabetismo, aumentando o parâmetro de saúde e educação, com muitas benesses que houve no bojo do processo revolucionário, Cuba abrigou ogivas nucleares soviéticas apontadas a 90 milhas da Flórida, apontadas para os Estados Unidos. E o mundo ali, com Nikita Khrushchev de um lado e John Fitzgerald Kennedy de outro, respectivamente, o secretário-geral do Partido Comunista e o presidente dos Estados Unidos de então, o mundo esteve às voltas do seu fim com uma guerra nuclear. Esse mesmo século, então, de transformação do mundo num todo integrado, de diminuição da dimensão de espaço-tempo, integração das pessoas, esse século que fez a Torre de Babel ser realidade com suas várias línguas, com a criação da Organização das Nações Unidas, do sistema do direito internacional, da tentativa de encampamento democrático da realidade. É o mesmo século da ciência que trouxe curas para uma série de enfermidades, da ciência que demonstrou a capacidade de trazer uma série de benesses para o mundo, mas que ao mesmo tempo, patrocinada por grandes interesses belicosos, por grandes interesses armamentistas, trouxe à tona fundamentalmente a dimensão da continuidade da guerra, e da guerra feita cada vez com mais distanciamento, cada vez com mais alienação, cada vez com mais frieza, cada vez com mais tecnologia e morticínio. Essas são as contradições que Marcelo Mazagão vai mostrando ao longo do século XX, com suas revoluções e reacionarismos, com suas tecnologias e as suas sombras, seus atrasos, com seus ímpetos de igualdade, liberdade e fraternidade, e ao mesmo tempo com seus ímpetos de retrocessos. O nazifascismo é filho do século XX tanto quanto as revoluções emancipatórias o são. A grande tecnologia revolucionária, industrial, de barateamento dos produtos, tudo isso é filho do século XX, assim como a opressão do proletariado, o desemprego em massa, as crises, como a crise de 1929, também são filhas do século XX. Os formidáveis movimentos feministas,
os formidáveis movimentos contra o horror do racismo, por direitos civis para a população afro-estadunidense, o combate aos preconceitos ao redor do mundo são filhos do século XX, assim como o horror da Ku Klux Klan também é filha do século XX. Então nós temos no século XX um encampamento profundamente contraditório da realidade. E o nosso século XXI, que é um século muito direitizado nessas primeiras décadas, um século em que o horizonte de expectativas à esquerda é tolhido, em que a esquerda, desde o fim do século XX, com o colapso da União Soviética, vem sendo muito mais uma gestora, aquela que se propõe a ser uma gestora das crises do capitalismo, ou seja, não a superação do capitalismo, mas a sua imanência. Esse século, agora direitizado, com horizonte de expectativas tolhido, mais à direita, é um século que é filho, ele próprio, também, é claro, das grandes disputas do século XX. No final do século XX, o cientista político estadunidense Francis Fukuyama chegou a proclamar o fim da história, culminando ali na democracia liberal burguesa. Nem preciso dizer que isso configura um ledo engano. Hoje o capitalismo, sem antítese à esquerda, sem uma grande antítese global, tem cada vez mais uma dimensão de cisão com relação à democracia. Os teóricos aí ao redor do mundo vêm falando de pós-democracia. O que a gente tem que falar é de esse efetivo autoritarismo, de burguesia totalitária, de grandes corporações, de estados-corporações, estados-plataforma, né, hipertecnológicos, que não têm interesse em fornecer saúde pública, direitos sociais, direitos trabalhistas, já que a classe trabalhadora, com as tecnologias da inteligência artificial, já não vai ser absorvida em massa. É assim, pessoal, que eu quero dizer a vocês que o grande Marcelo Mazagão, no documentário Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, sintetizou os grandes conflitos deste que por Eric John Hobsbawm foi chamado de o breve século XX. Da Primeira Guerra e da Revolução Russa até o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas há 30 anos. Uma grande síntese, um grande panorama do breve século XX em Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de filmes aqui no meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília e do nosso Brasil. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!